Que Deus abençoe o seu janeiro profético, e a mensagem de número 4 vem com o tema: a vocação do Senhor é soberana. E os textos-chave para esta mensagem de hoje são Filipenses capítulo 3, versículo 14 e Romanos capítulo 11, versículo 29. Quando falamos sobre avançar, precisamos falar sobre prioridades, porque ninguém avança de verdade quando o chamado ocupa um lugar secundário. O apóstolo Paulo declara em Filipenses 3,14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não chama esta vocação de comum, ele chama de soberana, ou seja, ela está acima de qualquer outra coisa. A Bíblia afirma isso em Romanos capítulo 11, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não nos chama quando sobra tempo, Deus nos chama para governar decisões. A vocação não compete com a vida, ela define a vida. Vivemos em uma geração que muitas vezes prioriza trabalhar apenas pelo retorno financeiro. Eu digo isso com equilíbrio pastoral. O trabalho é necessário, mas ele não pode ocupar o lugar do chamado. Deus foi claro em Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus afirma: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro não é quando dá. Primeiro é prioridade, é governo. Quando colocamos a vocação no centro, Deus ajusta o restante. Quando invertemos essa ordem, o avanço se torna pesado. Paulo também declara em Atos capítulo 20, versículo 24: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Isso não é exagero espiritual, isso é clareza de propósito. Como pastor, eu preciso afirmar com responsabilidade: não existe avanço verdadeiro quando a vocação de Deus é tratada como detalhe. Não existe crescimento saudável quando o chamado é negociado. Neste janeiro profético, nós alinhamos nossas prioridades, colocamos o chamado no centro e declaramos que nada está acima da soberana vocação de Deus. Que quando o chamado governa, o avanço se torna sustentável e o propósito se cumpre. Declare comigo nos comentários: a vocação de Deus governa minhas decisões e eu avanço alinhado ao propósito. Que Deus abençoe.